Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. João 6,35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora vai para o verso 48, no mesmo capítulo, por favor. No verso 48 de João capítulo 6. Eu sou o pão da vida. Diga comigo: Jesus é o pão da vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa amada e linda igreja, por este povo que vai morar no céu, por este povo aqui de Quatro Marcos, essa terra do avivamento. Fala conosco nessa noite, ou melhor, continua falando aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, porque quando o Senhor fala, a sua voz é inconfundível, a sua voz é incomparável. Que eu diminua, que o Senhor cresça. A igreja diz amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que satisfação de estar com vocês. Trago também um abraço da minha esposa, a pastora Lucinete, dos meus filhos Thaís, Isaac e Gabriela. E vamos ao texto bíblico, vamos à porção da palavra de Deus nessa noite. Vamos lá. O texto supracitado, o texto em questão, ele está no Evangelho de João, no capítulo 6, e é uma das grandes passagens da Bíblia, em especial no Novo Testamento. É um texto joanino, porque João é o autor. E nesse texto, ou melhor, no livro de João, o Senhor Jesus vai fazer o uso do recurso hermenêutico e homilético chamado metáfora. Ele vai usar diversas metáforas e outras situações para trazer ensinos de cunho espiritual para os seus ouvintes. Então, ele vai usar aí pelo menos 7 declarações metafóricas, utilizando a expressão eu sou. Então, quando eu citar o eu sou e o que é, você vai fazer um compromisso comigo, você vai dar um glória a Deus em cada um, amém? Estamos combinados? Vamos fazer esse ensaio? Quando eu citar, você vai dizer glória a Deus, amém, gente? Então vamos lá. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Aleluia, que maravilha, aplauda a Ele. A gente poderia passar aqui a noite toda adjetivando Jesus à luz da Bíblia. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o leão da tribo de Judá, mas também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Ele é aquele que vive e reina para sempre. Ele é aquele do qual sem Ele nada do que foi feito se fez. Aquele que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Ele é o Jesus Nazareno, belemita, galileu, aleluia. E esse Jesus está aqui nessa noite, na presença bendita da pessoa do Espírito Santo. E enquanto eu ministro essa palavra, Ele vai falando ao seu coração. Então Ele vai dizer: eu sou o pão, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E nesse texto lido de João 6,35, essa declaração que na verdade em ordem cronológica é a primeira, e que só aparece no Evangelho de João, Ele vai se apresentar como eu sou, apontando que Jesus é Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus, segundo o Wayne Grudem, um teólogo muito conhecido. Mas esse texto, Pão da Vida, é muito interessante, muito, porque no capítulo 6, a narrativa bíblica começa falando, pastor Edinho, da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pega ali os pães e os peixes, um povo faminto, muita gente, e então ele agradece a Deus, e na oração da gratidão, o milagre acontece. Se multiplica o pão, se multiplica os peixes, que André foi quem encontrou, e então ele alimenta ali mais de 5.000 pessoas. Mas então, após alimentar aquele povo, após saciar a necessidade fisiológica, Ele vai dar uma palavra exortativa, dizendo que aquele povo estava o seguindo apenas pelo interesse do alimento, e não por um interesse espiritual, pelas coisas eternas. Então, a fim de lhes trazer alguns ensinamentos, e a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vai dizer àquele povo, Ele tinha multiplicado o pão, tinha saciado a fome, o povo tinha enchido o bucho, no ditado popular, e então Ele vai dizer: vocês comeram esse pão, comeram o peixe, estão de barriga cheia, mas tem uma coisa: eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão nunca mais terá fome. Esse pão que vocês comeram, daqui a algumas horas ele vai entrar no seu organismo, no seu intestino, e daqui a algum tempo ele vai sair por algum lugar, se você me entende. Mas eu sou um pão do qual aquele que se alimenta tem a sua fome espiritual saciada, e até a sede também será suprida. Então aquele povo entra meio que em parafuso, tentando entender o que Jesus estava ali dizendo naquela oportunidade. É importante dizer nessa noite que todos nós, ao lermos a palavra de Deus, precisamos nos atentar para as verdades espirituais das quais Jesus sempre quer falar ao meu e ao seu coração. Amém? Então, algumas verdades que eu vejo nesse texto joanino, muito interessante. A primeira delas é que Jesus é o pão da vida, que nutre espiritualmente as pessoas. Ele é aquele que nutre. O ser humano, ele tem profundos anseios espirituais na alma, que só podem ser satisfeitos em Jesus. Há um lugar no seu coração, há um lugar no seu ser, que só pode ser preenchido por Deus, e o qual este lugar não pode ser dividido com mais ninguém, nem mesmo com o filho que você ama, nem mesmo com o seu marido, nem mesmo com a sua esposa, nem mesmo naquilo que você tem por mais pessoas aqui na terra. Nada pode ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor na sua vida. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e colocou em nós
essa capacidade de, através do Espírito, o adorá-lo em espírito e em verdade, de nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então, sem Deus, a alma humana, ela passa por uma anorexia espiritual, ela passa por uma privação, ela vai ficar fraca, frágil, sem forças, porque a sua fome não será saciada. Eu não sei quanto a você, mas eu procurei saciar a minha alma, saciar os meus desejos em tantas coisas e em tantos lugares, e nada resolvia. Até que um dia, há 20 anos atrás, no mês de fevereiro de 2004, eu tive um encontro com Jesus. Ele me achou no meio de uma multidão na Igreja Batista da Paz, lá em Cuiabá. Ele me achou e viu no mais profundo do meu ser que a minha alma estava sedenta por algo que nem eu mesmo sabia o que era, mas Ele já sabia que era Ele que eu precisava. E naquela noite, quando o pastor Isaías perguntou quem queria experimentar desse pão, quem queria entregar a vida para Jesus, ficasse de pé, eu pulei da cadeira e o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida. Falei para minha esposa na época, que na verdade era minha namorada ainda, eu falei: essa missa aqui é diferente. Essa missa é muito diferente. Tem missa quando aqui de novo? Ela falou: domingo que vem tem mais missa. Ela foi muito esperta. Eu falei: eu quero voltar nessa missa, mas não vai ter a hoxa aqui, não vai ter a, como é que fala, quando eu era católico, não vai ter a Eucaristia? Ela falou: vai, domingo que vem. Aí eu voltei no culto. Aí, de novo, ela me deu um Novo Testamento, pastor Edinho. Eu li o Novo Testamento em uma noite, eu não dormi aquela noite, lendo o Novo Testamento com fome, com sede de Deus. Cheguei no culto, de novo o pastor pregou tudo para mim e perguntou de novo: há alguém nessa noite que quer receber a Jesus? Eu levantei a mão de novo, eu falei: é para mim, e aceitei Jesus de novo, 2 domingos seguidos. Cheguei até o pastor, que não sabia que era pastor, e nem de crente eu gostava, e falei assim para aquele pastor: e aí, pastor, beleza? E ele falou assim: e aí, varão? Eu era muito magro, eu fiquei bravo. Varão? Sabe porque eu sou magro? Quer dizer, eu era magro. Fiquei bravo. E eu carioca, cheio de sotaque, de gíria. Eu falei: pastor, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Estou aqui, conta comigo. Ele falou: beleza, varão. Fiquei com raiva. Fui embora, bravo. Terceiro domingo, o mesmo pastor pregando, de novo falou comigo: quem quer receber Jesus? Quando eu for levantar a mão, a Lucinete falou, que é minha esposa, hoje é pastora: peraí, você já aceitou Jesus já? Não precisa mais. Tamanha era a fome que eu estava de Deus. E eu sei que aqui em Quatro Marcos há pessoas sedentas nessa noite. Eu sei que aqui nessa cidade Deus está trabalhando. Mas sem Deus o homem está condenado a viver um vazio existencial. Porque não supre, o dinheiro não supre, o carro novo não supre, a casa não supre, o casamento não supre, o filho não supre, porque nada pode suprir aquilo que somente Deus pode te dar: contentamento. Não adianta você colocar a sua confiança em outras coisas, porque tem coisas que só Deus pode fazer por você e mais ninguém. E quanto à minha salvação, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por mim. Em João 12 vai dizer que todos aqueles que creram nele, a saber, os que creram nele, confessaram o seu nome,
deu-lhes o poder, outra versão fala, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando você se torna filho de Deus, você recebe essa filiação divina, aleluia. Aí você ora, Pai Nosso, porque você entende que a partir de então, Deus é o seu Pai. E se Ele é seu Pai, nós somos seus filhos, aleluia. E aí você começa a experimentar algo sobrenatural na sua vida. Contudo, aqueles que vêm até Jesus, o pão da vida, se tivesse um profissional de nutrição espiritual, que não é o caso, e quando fosse numa consulta, a pessoa passaria, ler a Bíblia 3 vezes por dia, orar tantos minutos por dia, ter um devocional, é um cardápio que vai alimentar a sua alma, que vai alimentar o seu espírito. E o melhor, não engorda, irmão, pode comer à vontade. Pensa numa comida que não é calórica, aleluia. E acima de tudo, é uma comida diferenciada, porque quem come dela nunca mais tem fome. É claro que essa expressão é uma hipérbole. É claro que, na verdade, é o contrário. O que é uma hipérbole? Hipérbole é você usar um exemplo extremo para trazer uma verdade espiritual. Na verdade, é o contrário. Quanto mais de Deus você se alimenta, mais de Deus você quer comer. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer se mergulhar na palavra. Quanto mais você ora, mais você quer orar. É o contrário. O que alguns vão dizer que esse comportamento é muito típico do primeiro amor. Eu digo que esse comportamento nunca deve sair do nosso coração. Porque o dia que você parar de orar, o dia que você parar de ler a Bíblia, o dia que você parar de comer a palavra, você está desviado. Você está morto espiritualmente. Então não é questão só de comportamento, é uma questão de sobrevivência no mundo espiritual. Coma da palavra, beba da palavra, mergulhe na palavra, se fortaleça na palavra. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas sede cheios do Espírito Santo. E você vai ver se cumprir na sua vida. Tiago capítulo 4 verso 7, que diz: chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se alimenta de Jesus, quando você come desse pão, você recebe do céu autoridade espiritual. E aí o inimigo tem que bater em retirada da sua vida. Aleluia. Segunda verdade, Jesus é o pão da vida que precisamos todos os dias. É o que eu acabei de falar. Todo dia você não toma café? Sim ou não? A maioria de nós. A gente toma café e depois, gente, almoça. Alguns vai ter o de jejum à tarde. Ou vai comer aquele açaí que lá não é de Deus não, Edinho. Aquilo lá, meu irmão, aquilo lá é uma bomba calórica que a gente ingeriu hoje, que eu vou ter que malhar uma semana para perder. Aí você vai comer algo à tarde e depois alguns vão jantar, irmão. Meu Deus, forte demais. Eu estou lembrando aqui do meu filho. Meu filho está com 15 anos, o Isaac. Está com 1,98 m. Está calçando 47. Ele está numa fase que ele come, pastor Edinho. Ele acabou de comer. E comeu aquele pratão. Esse dia ele está fazendo um miojo. Ele pegou 3 miojos. 3. Falei, meu filho, para quem que esses 3 miojos? Quem que vai comer? A casa inteira? Só para mim, pai. Falei, rapaz. Aí ele acabou de comer, passou um pouquinho, ele me manda uma mensagem no celular. Você não vai acreditar. Pai, estou com fome. Falei, rapaz, está com lombriga, não é possível um negócio desse. Aí alguém disse, não, é a idade. Moleque está sem, vai ter um buraco sem fundo. Entendeu? Que nada mata a fome do guri. O guri come, quanto mais, come mais quer comer.
Falei, rapaz, sabe? Então essa fome insaciável nós temos que ter pela palavra de Deus. Essa fome que não para, temos que ter de estar na casa do Senhor. Por isso o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. É motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. E o principal personagem está conosco, o Espírito Santo. Então, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, há uma parte que diz assim: nos dai hoje o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Eu pensando comigo, a gente poderia pensar esse pão sendo muito mais que uma provisão alimentar. A gente podia ser esse pão, ser o próprio Cristo nos alimentando diariamente. O pão nosso de cada dia nos dai Jesus hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Porque tem gente que só quer Jesus no culto de domingo. Deixa a Bíblia fechada em casa. Eu vou dar esse exemplo aqui, acho que Deus quer falar com alguém. Tinha uma família numa cidade que era evangélica. Posso ouvir um amém? E eles tiveram uma ideia divina. Escreveram no muro da casa: essa casa pertence a Jesus. Evangelístico, né? Só tinha um problema: esse povo que não comia do pão, pastor Edinho. Era crente só domingueiro. E para piorar, dava mau testemunho na rua. Brigavam, xingavam, faziam de tudo errado. Aí alguém teve uma ideia luciférica, uma ideia diabólica. Foi lá de madrugada e estava escrito em cima: essa casa pertence a Jesus. Aí a pessoa escreveu embaixo: mas foi alugada para o diabo. Quando você não está com Jesus, quando você não se alimenta da palavra, quando você está fora do propósito, você perde a capacidade do domínio próprio, você perde a mansidão, você perde o fruto do Espírito, e aí você vai agir na carne, e a carne não presta para nada. A carne tem que tomar uma taca todo dia para ficar no lugar dela. Isso que Paulo fala: esmurro o meu corpo. Já não vivo eu, mas Cristo agora Ele vive em mim. E para Cristo viver em você, Ele tem que ser alimentado todo dia no seu espírito. Então você não pode achar que vir no culto uma vez por semana vai tornar você um homem e uma mulher de Deus. Não vai. Se você come todo dia, se você janta todo dia, se você toma banho todo dia, por que você não pode ter um encontro com Jesus todo dia? Eu estava num propósito no final do ano passado. Eu estava orando na igreja de manhã, no almoço e à noite, num propósito de 20 dias. Depois foi mais 40 dias. Aí eu caí na besteira de falar com Deus. Falei: Deus, eu estou orando aqui há 60 dias, Pai. Deixa eu dar desse propósito. Aí Deus falou comigo: você come só de vez em quando? Eu falei: não, Senhor, eu como todo dia. Você toma banho só de vez em quando? Não, eu tomo banho todo dia. Você escova o dente só de vez em quando? Eu falei: não, Senhor, minha higiene bucal, eu tenho que escovar o dente todo dia. E por que para orar você quer orar só de vez em quando? Por que você não quer orar todo dia? Eu falei: tá bom, Senhor, já entendi. Fala para o seu irmão do lado: entendeu? Ou tem que desenhar? Deus não quer ter um encontro casual com você. Deus quer te encontrar todo dia. Até porque a Bíblia fala que o Espírito Santo habita no crente.
O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito, que o Espírito Santo habita em vocês? Agora, se eu não alimento o meu espírito, então eu estou alimentando a minha carne. E se eu alimentar só a minha carne vai sobrepujar o meu espírito. E eu vou fazer besteira. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, faz um compromisso com o Senhor nessa noite. Senhor, eu não vou passar mais um dia não sem estar na tua presença. A Bíblia fala que lá no Éden, no começo de tudo, todo dia, não era de vez em quando, todos os dias, pastor Edinho, na viração do dia, o Senhor vinha, se fosse carioca, trocar uma ideia com Adão. Aí eu te pergunto, por que Deus vinha todo dia? Para alimentar o coração do homem, todos os dias. Todo dia você vai na padaria aqui em Quatro Marcos pegar um pãozinho francês, sim ou não? E aquele pão quentinho da hora, faz um cafezinho da hora. Aleluia. Agora imagina esse pão fresquinho, não é pão dormido, é um pão fresquinho, e quanto mais quente melhor. Jesus, como pão da vida, não tem prazo de validade. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Imagina essa afirmação de que não terá nunca mais fome quem vira a Ele. É espetacular. É uma verdade espiritual indubitável. Essa ideia de satisfação, de contentamento. Estar em Cristo significa ser suprido no corpo, na alma e no espírito, em tudo o que você precisa. Por isso o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me... A gente aprendeu a vida toda que o Senhor é meu pastor, não vou ter falta. A gente atribui isso a coisas, estamos errados. No sentido hebraico, nunca foi isso que ele quis dizer. No sentido hebraico é o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, Ele é tudo que eu preciso. E se Ele é tudo que eu preciso, eu não vou ter falta de nada. Pode faltar dinheiro, pode faltar recurso, pode faltar às vezes paz, mas quem tem Deus tem tudo o que precisa. Então o Senhor é meu pastor, e de fato nada me faltará, porque eu me completo nele. Ele é tudo o que eu preciso. É por isso que a irmã que está com câncer maligno, ela não se desespera, porque ela sabe que ela já tem Deus com ela. E até mesmo que ela não seja curada, o morrer com Deus é lucro, porque vai sair daqui e vai acordar nos braços do Senhor, que é muito melhor. Nós precisamos comer deste pão. Nós precisamos desse Jesus. E precisamos todos os dias. Agora, a boa notícia: Ele está à nossa disposição. Ei, calabassuriqui manabassobia. Ele está aqui na igreja. Está. Mas se na sua casa você invocar o nome do Senhor, Ele vai se manifestar para você na sua casa. Lá no seu trabalho, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai se manifestar lá no seu trabalho. E lá na faculdade, lá, Ele vai se manifestar lá. Ele se faz manifesto onde é chamado e bem-vindo. Tem até um livro antigo que tinha essa metáfora de um cara chamado Benihim, que diz: bom dia, Espírito Santo. Essa proposta de todos os dias, você fala: Deus, Tu és bem-vindo. Tem uma canção do Regis Danese que fala: entra na minha casa, entra na minha vida, aleluia. Você precisa convidar Jesus a fazer parte da sua história. Ele não quer que você seja só um espectador.
Ele quer se relacionar com você. Ele quer caminhar com você lado a lado. Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos ama. Aleluia. Terceira verdade. Jesus, o pão da vida, nasceu em Belém. E sabe o que significa Belém, pastor Edinho? Casa de pão. Olha só o que diz Miqueias 5:2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No princípio do século I, Belém era uma aldeia, um vilarejo que não tinha mais que 1000 habitantes. E os habitantes viviam da agricultura e da criação de gado. Olha que interessante. E havia bons campos de trigo, cevada naquela planície. E aí deram um nome ao lugar, Bet, no hebraico Lehem, Bet-Lehem, que vai ser Belém na língua portuguesa, que significa a casa de pão. A casa do pão, aleluia. É uma padaria espiritual. Não sei se tem padeiro aqui nessa noite, mas uma padaria espiritual gerou o pão vivo que desceu do céu. Aquela padaria cujo forno estava no ventre de uma virgem chamada Maria. O Deus se fez carne e habitou entre nós e viu na sua glória, a glória como unigênito do Pai. E Deus o entregou para morrer a nossa morte. De Belém saiu a fornada mais valiosa do mundo. Eu não sei se aqui em Quatro Marcos tem uma padaria que é a top, se tem um pão que todo mundo quer comer. Mas se fosse hoje, fazendo aqui um anacronismo, seria essa padaria que Jesus estaria ali de forma figurada, digamos assim. Aquele pão, sabe? E o pão também traz a ideia, sabe, de simplicidade, de acessibilidade, de saciedade. Por isso que na ceia tem 2 elementos: o elemento pão e o elemento vinho, que nós usamos o suco de uva. O elemento pão, ele simboliza justamente o corpo de Cristo. Ele simboliza, não é que ele seja, ele simboliza o corpo de Cristo. E Jesus, ele tem essa capacidade de saciar o mais profundo da nossa alma. Ele é capaz de entrar nos porões das nossas crises existenciais. Esses dias atrás eu estava vivendo um momento bem delicado, que eu nunca tinha vivido. Um pouco de desânimo, um pouco de tristeza. Queria ficar no quarto. Parece que a depressão estava me rondando. Mas em meio àquela noite escura da alma, a luz do mundo se apresentou para mim. E como se dissesse: Anderson, meu servo, o que você está fazendo aí? Coma desse pão e receba força de novo. Coma desse pão e receba alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Coma desse pão. Seja renovado nessa noite aqui em Quatro Marcos. Sem Jesus é impossível a vida em todo o sentido da palavra. Sem Ele a vida é só existência, ou melhor, é só sobrevivência. Mas com Jesus a vida ganha um adjetivo, ela se torna abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Deus quer te levar a lugares que você nunca imaginou estar.
Deus quer fazer coisas na sua vida que você nunca ouviu. E está na Bíblia. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que nunca penetrou no coração do homem, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam e o adoram. Se você ama a Deus, se prepare para coisas grandes. Se você ama a Deus, se prepare, porque o avião vai decolar na sua vida. Arabassuri Kamanabas. Prepara para dar glória. Em Apocalipse diz assim: a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Vamos para outro versículo. Rapaz, dá vontade de sair aqui correndo no meio dessa igreja. Queria correr aqui nesse povo. Estou sentindo, pegando fogo aqui, irmão. O texto diz assim: quer beber uma água aqui? Tá quente aqui, irmão, tá? Me permite descer só um pouquinho, eu preciso. A Bíblia diz assim, diga comigo, todas as coisas cooperam para o bem de um grupo de pessoas. Essas pessoas, ou melhor, essa pessoa sou eu, porque eu amo a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu espírito. Fala para o seu irmão, se prepara para voar. Fala, não, vai falar como um profeta. Pega ele assim, cadê? Eu quero um homem aqui, ó. Pega ele assim, incomoda, fala assim, se prepara para voar. Chacoalha ele aí, pelo amor de Deus. Chacoalha ela aí, fala, se prepara. A fornalha está saindo. A fornalha de pão está saindo aqui em Quatro Marcos nessa noite. E o Espírito Santo, um dos seus símbolos é o fogo. Eu te pergunto, alguém assa pão sem fogo? Ele está aqui nessa noite. A fornalha, o fogo, o forno está aceso. Aleluia. Está achando que de manhã foi só o começo do pipoco de Deus aqui. Estou sentindo aqui, mano. Jesus está aqui, caminhando entre nós. Eu não sei quem é você, Deus está dizendo a você nessa noite: não acabou. Algo novo está chegando na sua vida. Deus vai transformar o deserto num grande oásis. Deus vai mudar a tua situação, vai mudar a tua sorte, vai transformar o seu cativeiro. Porque operando Ele, quem impedirá? Ele manda lhe dizer nessa noite: não temas, eu sou contigo. Não te assustes, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Bota para mim, varão, vamos ver se eu estou bom de Bíblia. Bota para mim Êxodo 14:14. Bota no vídeo para mim. E prepara para dar um glória. Êxodo 14:14, vai lá. O próprio Senhor lutará por vocês. Não, algumas pessoas não entenderam, não vou repetir.
O Senhor vai lutar a sua luta, Ele está dizendo na palavra. Ele vai lutar o Senhor, Ele vai tomar o seu problema, Ele vai abraçar a tua situação, Ele vai entrar com providência. Fiquem. Fala para o seu irmão, calma. Fala assim, calma. Jesus chegou. Fala, calma. Quando Ele chega, até a tempestade tem que parar. Até as ondas e os ventos lhe obedecem. Quem é esse que até o mar e o vento se sujeitam a Ele? Fala para o seu irmão, Ele chegou. Vai falar com convicção, Ele chegou. Fala, Jesus chegou. E onde Ele chega, milagres acontecem. Ei, calabaçuri, calabaçuri. Sinta a presença dEle, põe a mão no coração. Vai sentindo a presença dEle aí. Vai dando glória aí. Vai sendo visitado aí. Meu Deus. Meu Deus, sinta aí o que eu estou sentindo aqui do altar. O altar está pegando fogo. Ei, você não veio ao mundo só para existir. Você não é obra do acaso. Deus tem um projeto, um grande propósito na sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque está batida a sua alma. Espera em Deus e você ainda irá louvá-lo. Aquieta o teu coração, confia nele, e o mais Ele vai fazer por você. Coma desse pão. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo. Quando Jesus ia começar o seu ministério, o Espírito conduziu Ele para a praia, conduziu Ele para tomar água de coco. Foi isso, gente? Ele foi conduzido pelo Espírito, sabe para onde? Para o deserto. Mas o deserto não vai te matar, não. Deserto é lugar de aprendizado. E você vai sair mais forte de lá do que você entrou. Essa prova, essa luta não vai te matar. Ela vai tornar você mais forte. Essa luta, na verdade, ela vai te promover a coisas maiores. Pastor, que isso? Está doido? Vamos para a Bíblia. Primeiro livro de Samuel 17. Vai contar a história de dois personagens. Um menino franzino, chamado Davi. E um gigante, segundo alguns estudiosos, com 3 metros de altura, chamado Golias. Quem era Davi antes de Golias? Era só um pastorzinho de ovelha. Ele vence Golias, sim ou não? Ganha isenção de impostos. Casa com a filha do rei. Você não está entendendo. Ganha isenção de impostos. Casa com a filha do rei. Vai morar no palácio. Esse gigante vai te promover. Pastor Anderson, eu estou numa prova, eu estou numa luta, então prepara que milagres vão acontecer na sua vida. Pastor, eu já não sei o que fazer. Está na mão de Deus. É na melhor mão que poderia estar. O forno está aceso. O forno está aceso. Jesus, o pão da vida, está aqui. Por favor, se coloque de pé. E já levanta glorificando, porque Deus está aqui nessa noite. Já levanta dando glória. Já começa a agradecer, porque Deus está entrando com providência na sua vida hoje. Já começa a dar glória.
Quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho com os pés enxutos, pastor Edinho, quando chegaram do outro lado e que o mar fechou e matou todo mundo, a menina teve uma ideia. Começou a fazer festa e tocar tamborim. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Fazer festa quando o mar já resolveu é fácil. Eu quero tocar o tamborim com o farol atrás de você. Eu quero ver você dar glória em espírito e em verdade. Eu quero ver você agradecer antes do milagre acontecer. Porque foi isso que Jesus fez. Ele tinha 5.000 pessoas, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu, falou: Pai, graças te dou. Eu sou agradecido. E essa gratidão multiplicou o pão, multiplicou os peixes. 5.000 pessoas foram alimentadas. E ainda sobrou 12 cestos. Aleluia. Fala para o seu irmão: o que Deus vai fazer na sua vida vai ser infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou. Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida, meu irmão. Porque tudo é possível àquele que crê. Arabaçu, levanta a sua mão, aleluia. E cabacharaba quemanaba sóbias. E quemanto fica lá manai. Meu Deus do céu, é hoje. Fala para o seu irmão assim: é hoje. Fala para ele aí, ó: é hoje. É hoje que Deus vai te pegar. Fala aí: é hoje que Deus te pega. Meu Deus, é hoje que Deus marcou um encontro contigo. Aleluia. Bate as suas mãos rapidamente. Pastor, estou dando liberdade aqui, né? Eu sou teu amigo, estou nem aí também. Estou em casa. Eu quero orar para esse povo. Deus vai batizar com o Espírito Santo, vai derramar. Mas antes de eu orar por essa manifestação de Deus, vou pedir uma coisa para vocês. Curve a cabeça, só um instante. Feche os seus olhos. Baixe um pouquinho o louvor, por favor. Antes de eu orar por milagres, por sinais de Deus aqui, eu quero fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, e você está aqui, Deus falou com você, Deus falou contigo claramente, e você não aceita sair daqui sem esse pão na sua vida, que é Jesus Cristo. Se tem alguém aqui que está ouvindo essa palavra: Pastor Anderson, eu quero esse pão.